Olá, sejam sempre muito bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias apresentadas iluminam o nosso dia pelo conteúdo super positivo e agradável. O vídeo é a fala marcante em como enfrentar o preconceito. E a mensagem fala sobre acreditar e agir como atitudes para alcançar nossas metas. Para ser um atendente fraterno, basta apenas ter amorosidade. Segundo a médium Sueli Caldas Schubert, é preciso conhecer algumas noções básicas, ainda que bem simples, acerca dos problemas de personalidade, a fim de evitar-se o equívoco diante de certos casos, considerados como processos obsessivos, quando na realidade expressam conflitos, desajustes, traumas, transtornos psíquicos, enfim, que tem como origem o próprio indivíduo, que é um espírito enfermo, digamos assim. Inscreva-se já. Curso de capacitação psicológica no atendimento fraterno. Inscrições abertas pelo WhatsApp 77988080915. O programa inicia com notícias simples, mas muito inspiradoras. Um menino de apenas 10 anos agiu rápido e salvou sua mãe de um choque. O caso aconteceu em Taquaralto, sul de Palmas, no Tocantins. A mãe do José Gabriel Botelho estava lavando roupas, mas quando foi pegar a extensão da máquina, acabou sendo eletrocutada. Lucirene Gomes Botelho, de 48 anos, caiu no chão e começou a se debater com a descarga. O menino foi avisado pelos gritos de socorro da mãe e, ao ver a cena, correu para desligar as chaves do quadro geral de distribuição. A mãe contou, abre aspas, meu filho me salvou. Deus direcionou ele e ele tomou a atitude correta. Fecha aspas. A servidora pública lavava roupas quando decidiu limpar a lavanderia e disse, abre aspas, eu coloquei um tanquinho de lavar roupa aqui para lavar tapetes, estendi uma extensão. Quando eu tirei o tanquinho, percebi que havia ficado sujo. Então pensei, vou lavar, mas antes vou pegar a extensão para não molhar, porque é perigoso a água com energia. Fecha aspas. Foi na hora que abaixou para pegar a extensão a eletrocutou, jogando-a na parede com tudo. O momento era muito tenso. Lucirene ficou se debatendo no chão. Com a voz trêmula, a mulher conseguiu gritar pelo seu filho, que estava em outro cômodo da casa. E o menino contou, abre aspas, eu escutei a minha mãe falar, socorro, socorro. Fui ver e ela estava levando um choque. Fecha aspas. O primeiro pensamento foi ajudar a mãe a levantar, mas quando ele chegou perto, percebeu que havia corrente elétrica e ele completou. Depois que ela falou que estava tomando choque, eu vi a extensão em cima da perna dela. Eu desliguei a torneira porque a água estava caindo em cima dela e se caísse mais água iria piorar a situação. Fecha aspas. Foi então que José correu para desligar as chaves do quadro geral de distribuição. Quando a energia foi desligada, Lucirene pôde finalmente soltar o fio e o menino acionou os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, a servidora estava em estado de choque e com queimaduras de 2º grau na mão esquerda. Depois do susto, ficou o orgulho do filho. Então ela disse, abre aspas, fiquei muito orgulhosa do meu filho. Muito orgulhosa. Eu já tinha orgulho dele e agora é incondicionalmente. Fecha aspas. José recebeu também elogios do tenente do Corpo de Bombeiros da região, José Arimateia Rocha, que diz, abre aspas, ele foi um herói, só temos que parabenizar o José Gabriel. Nós aprendemos com ele a sermos ágeis, todos nós temos que ser ágeis nesta situação.
Ele agiu com grande rapidez, a descarga de eletricidade que ela recebeu foi uma descarga pequena. Somado à agilidade dele, cooperou para salvar a vida dela. Fecha aspas. E o menino ainda lembrou de uma pessoa muito especial, a professora da escola, dizendo, abre aspas, eu também tenho que agradecer a minha professora Andréia, porque ela está me dando aulas sobre energia. Ela me levou lá no Senac e me mostrou como são várias energias, como nuclear, solar. Uma dessas energias era essa, e eu lembrei da aula. Fecha aspas. Parabéns, José Gabriel, você é com certeza um bom aluno, excelente filho e muito inteligente. Este caso aconteceu em um shopping em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Uma câmera de segurança flagrou todo o momento de tensão. No vídeo, é possível ver a mãe da criança se desesperando depois que o menino começou a ficar com a boca roxa. Ela começou a gritar pedindo socorro. De repente, um homem se aproxima, pega a criança e faz uma rápida manobra de desengasgue. Era Hilton Ratier de Souza Júnior, soldado do Corpo de Bombeiros que estava de folga no local. E ele disse, abre aspas, entendi prontamente a situação e corri para prestar o suporte. Fecha aspas. Era apenas um passeio no shopping da mãe com o filho. Pouco antes do momento de tensão acontecer, os dois estavam na praça da alimentação. Nas imagens é possível ver que a mãe começa a sacudir o bebê no colo, ficando desesperada. A mulher parece gritar e tentar chamar a atenção dos presentes. O momento realmente é muito tenso. Várias pessoas aparecem nas imagens correndo para buscar ajuda, mas rapidamente o soldado Hilton aparece, agarra o bebê e começa a manobra. A mãe acompanha tudo aos prantos. O soldado vira o bebê de bruços, apoiando-o em seus braços e começa a massagem nas costas da criança. O bombeiro contou, abre aspas, a criança estava com a coloração roxa. O termo técnico é cianótico, e isso ocorre por conta da falta de oxigênio devido à obstrução das vias aéreas pelo engasgo. Fecha aspas. Depois de alguns segundos, a criança voltou a respirar, graças à ação rápida de Hilton. Depois do momento tenso, o homem devolveu o bebê para os braços da mãe, que parecia estar em choque. Mas com toda a calma do mundo, Hilton ainda explicou para a mamãe que estava tudo bem e seu filho já não corria mais risco nenhum. Hilton comentou que não é a primeira vez que realiza salvamento nessa situação, inclusive em momento de folga. Era a pessoa certa, na hora e no local certos. Jovens, ele com autismo e ela com paralisia, enfrentam desafios, se casam e mostram que o amor vence o preconceito. Eles se conheceram há 9 anos, quando participavam de um fórum sobre direitos das pessoas com deficiência. Samuel dos Santos Martins, de 28 anos, e Paula Conceição do Nascimento, de 23, se casaram no sábado, 25 de novembro, em uma cerimônia coletiva realizada pela Prefeitura da cidade Serra, que fica a 27 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. Além dos dois, mais de 100 casais também disseram sim. O que começou como uma grande amizade acabou virando um relacionamento cheio de carinho e exemplo. E Paula contou, abre aspas, para nós foi motivo de muito orgulho, pois mostramos que pessoas com deficiência também podem se casar e ser felizes, levando uma vida normal. Fecha aspas. A amizade começou quando os dois, acompanhados de suas famílias, participavam de um fórum sobre as principais lutas de pessoas com deficiência. De lá para cá, 9 anos se passaram e a amizade foi cada vez mais se fortalecendo até que eles se apaixonaram. E Paula também contou, abre aspas, sempre fomos grandes e melhores amigos. Nos conhecemos há 9 anos. Mas nossa relação tem 1 ano, fecha aspas.
O noivado veio e eles queriam achar um local para realizar a cerimônia do casamento. Então veio a notícia boa. Ia ocorrer um casamento comunitário promovido pela prefeitura da cidade. E Samuel conta, abre aspas, a gente já estava procurando mais informações sobre o casamento ao termos ficado noivos. Foi aí que uma amiga da minha mãe falou sobre o casamento comunitário organizado pela prefeitura de Serra, fecha aspas. Eles se inscreveram no processo e foram selecionados para a cerimônia. A cerimônia foi linda e tanto para Paula quanto para Samuel, o feito é a concretização de um sonho. Além da realização pessoal, eles querem que a iniciativa sirva de exemplo e motivação para outras pessoas com deficiência. Paula, acompanhada de Samuel, concluiu, abre aspas, levamos uma vida normal, fecha aspas. Parabéns aos noivos. O vídeo é uma aula sobre como encarar o preconceito com um professor admirável. Otávio, eu queria saber agora de você, qual que é a sua opinião, né, sobre os contos africanos, se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje. Eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom, eu gosto bastante da história africana, eu gosto de ouvir história africana, eu gosto de contar, às vezes até de fazer, porque eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. E você acha importante, né, esses contos que trazem todos esses ensinamentos para combater também o preconceito? Que normalmente quando a gente ouve história de reis, rainhas, princesas, são poucos personagens negros que aparecem na televisão, né? E agora com esses contos, a gente tem a história aí de um rei que ele tem uma atitude diferente, né? Um rei generoso. Você acha que isso, as outras crianças ouvindo, né? As crianças que não são negras, crianças brancas, elas aprendem a respeitar pessoas de todas as raças, todas as cores? Eu acho que aprende a respeitar, aprende que também que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, pra gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo cria um debate, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, para poder, não você debater com a pessoa, mas você mostrar pra ela como que é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista. Entendeu? Isso que vai mostrar pra pessoa que mesmo, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda é a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Ai, que lindo! A mensagem tem uma proposta super importante sobre atingirmos nossas metas. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginava uma forma de chegar até o outro lado, onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos.
O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo o vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais, e não esquecer que, por vezes, é preciso remar também contra a maré. Gandhi tinha uma meta, libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia, a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. E ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou e agiu. E superou a meta inicial socorrendo pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou a sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender os nativos no mais completo anonimato. Como estes, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. E nós, estamos remando com firmeza para atingir a meta que nos propomos? Se o barco de nossa autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomarmos uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. Lembre-se que só nós poderemos acioná-lo utilizando os dois remos, agir e acreditar. Caso ainda não tenhamos uma meta traçada ou desejemos refazer a nossa, consideremos alguns pontos e verifiquemos se os caminhos que iremos percorrer não estarão invadindo a propriedade de terceiros. Se as águas que desejamos navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho, do ódio. E antes de movimentarmos o barco, verifiquemos se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomarmos todas essas precauções, sigamos em frente e boa viagem. Que, observadas as recomendações, tenhamos certeza que será uma bela e produtiva viagem. A frase que finaliza este programa é de Eurípides, poeta grego do século V a.C. Agir com raiva é o mesmo que içar a vela na tempestade. Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e que também são apoiadores da TVI. E lembre-se, pense no bem, fale do bem e viva o bem. E até o nosso próximo programa. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.